Certo. Agora, vou só encontrar um lugar que a internet esteja melhor aqui, tá bom? Só um minuto. Certo. Agora eu vou só compartilhar minha tela, só um minuto. É, deixa eu ver. Conseguem ver aí? Sim? Não? Preciso que vocês falem. Não? Não. Certo. Só um minuto. Agora vai. Agora sim, professor. Agora sim, né? Agora eu vou mudar minha tela. Mudou aí, né? Sim, Certinho. sim. Então, pessoal, a aula de hoje é sobre a gestão de projetos, qualidade, evolução e manutenção de software. Essa aula de hoje ela é um pouco comprida, né? Porque a área de gestão de projetos é muito ampla, mas a gente vai tentar aqui abordar de uma forma que vocês consigam entender, tá? O meu cachorrinho aqui está um pouco nervoso hoje. Pessoal, primeiro, antes de entender o que é a gestão de projetos, é interessante entender o que é um projeto, né? No todo, o que é um projeto? O projeto, ele é um empreendimento que ele é temporário e ele tem o objetivo de criar um produto ou serviço que é único. Então, todo projeto, ele tem um início, um meio e o fim. E a gestão de projetos é baseada em um ciclo, né? E esse ciclo, de fato, ele remete a essas macroatividades, que são o início, o meio e o fim do projeto, tá bom? Então, quando eu realizo um projeto, né, quando eu penso em um projeto e passo para a realização desse projeto, eu tenho que ter em mente que o projeto, ele não é contínuo, né? Ele é diferente de um processo. Um processo é um conjunto de atividades que são feitas rotineiramente, né? E que são contínuas, mas o projeto não. O projeto, normalmente, ele é temporário e ele é único, ou seja, existe um tempo, né, para que esse projeto seja realizado. E existe um objetivo que é claramente definido. Eu vou realizar um projeto, né? No final eu vou ter um produto ou um serviço e eu tenho um objetivo claro para que esse projeto seja realizado. E ele tem uma elaboração que ela é progressiva, ou seja, eu vou ter partes do meu projeto, né? Que cada parte vai ter um artefato, né? A entrega de artefatos, e no final vou ter o produto único, tá bom? E também ele possui limitação de recursos. Então, todo projeto, ele vai ter um tempo, né, que está associado ao cronograma, vai ter um custo,
E vai ter também níveis e qualidades associados a ele, tá certo? Então, essas são as premissas de um projeto. Então, eu já falei, né, sobre que o projeto ele é temporário, ele tem início e tem um fim definidos, e o projeto, ele termina quando os objetivos, eles são alcançados. E aí a gente analisa se os objetivos foram alcançados, se os objetivos não podem mais ser alcançados, ou se a necessidade deixou de existir, né? Quando a necessidade deixa de existir, é porque realmente ou o produto atende aquilo que o cliente quer, ou o cliente abandonou o produto, né? Então, uma vez que o cliente abandona o produto, então não se há mais projeto, tá certo? Alguns exemplos de projeto: desenvolvimento de novos produtos, construção de prédios ou instalações, desenvolver um novo processo de negócio, uma nova forma, né, de realizar alguma atividade, passar nessa disciplina de engenharia de software é um projeto. Enfim, existem projetos que são pessoais, né, existem projetos profissionais, pessoais e assim, várias categorias de projetos, tá bom? E aí, o que que é a gestão de projetos? A gestão de projetos é o gerenciamento de critérios, que é custo, né? Eu vou analisar quanto meu projeto vai custar, tempo, quanto tempo vai levar, necessidades ou requisitos, será que os requisitos vão ser atendidos? Quem é que vai fazer? Qual que será o time, né, a equipe? E quais que são os riscos associados? Então, todas essas perguntas são feitas durante o gerenciamento dos projetos. E aí, a gestão de projetos, ela consiste na aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para projetar atividades que visem atingir os objetivos do projeto. Então, dentro do projeto, eu tenho, a princípio, o escopo. O escopo, ele determina realmente onde começa o projeto e onde termina. É no escopo que eu vou falar para o meu cliente: olha, eu vou desenvolver este software com essas especificações que você pediu, mas não faz parte do escopo eu realizar a manutenção, por exemplo, né? Então, você precisa negociar com o cliente o que que é escopo, o que é não escopo, ou seja, o que é que o time vai fazer e o que é que o time não vai fazer. E em que isso impacta? No custo, né? O que está incluído lá no meu escopo para eu fazer vai ter todo um orçamento, tudo muito bem definido, quanto que vai se gastar. Pode ser que esse valor extrapole? É possível. Existem várias variáveis, várias coisas que podem acontecer durante um projeto que pode permitir que eu extrapole alguns recursos e posso também extrapolar com relação a outros aspectos, como o tempo, né? Eu posso inicialmente definir esse tempo e, de repente, o tempo é bem maior, porque eu não defini muito bem os meus requisitos, ou eu achei que o meu time tinha uma expertise suficiente que não tem, ou eu achei... Só um minuto, tá? Agora que eu vi que o tempo todo a minha câmera estava desligada, mas deixa eu só voltar aqui para a aula. Certo, vamos lá. Com relação a riscos também, existem vários riscos. Todo projeto possui riscos, todo projeto, né? Então, eu preciso levantar quais que são esses riscos. Eu preciso estimar esses riscos, para que esses riscos, eles não afetem a execução do meu projeto. Eu preciso dar um jeito, né, de mitigar esses riscos. No desenvolvimento de software, quais que são os riscos que podem acontecer? Pode acontecer de o principal desenvolvedor sair do projeto, né? Vai que ele recebe uma nova proposta, então acontece. O que mais pode acontecer?
que é um risco que pode acontecer de várias pessoas do time adoecerem, certo? Acontece uma pandemia, alguma coisa assim. Então, isso pode acontecer. Pode acontecer de eu contratar uma pessoa e essa pessoa dizer que tem certas expertises, né? Certas experiências, certos domínios, habilidades, que na verdade ela não tem. Isso eu só vou saber no dia a dia. Pode acontecer de a minha equipe precisar aprender uma linguagem nova, e isso pode demorar mais que o necessário, né? Que o estimado. Então, assim, são infinitos riscos. Mas eu preciso prever esses riscos e eu preciso também ter uma forma de mitigação desses riscos, tá bom? Qualidade, eu preciso, o meu projeto, o resultado do meu projeto, ele precisa ter uma qualidade. Primeiro que ele precisa atender às necessidades e ele precisa ter uma qualidade aceitável, tá bom? Então, eu preciso também trabalhar a qualidade dentro do meu projeto. E aí existem os interesses e as necessidades dos stakeholders. Tem requisitos que são interesses, né? O stakeholder, ele está interessado, ele tem interesse que aquele requisito seja implementado. E existe, de fato, a necessidade. O requisito, ele precisa ser implementado. Então, existem essas diferenças. E eu preciso, de fato, identificar quais que são os objetivos do projeto. Até aqui, tranquilo, pessoal? Sim? Então, a gestão de projetos, ela envolve o planejamento como um todo, né? Desde o início, pensar tudo certinho, como que vai ser cada etapa, quem que serão os envolvidos, e aí eu preciso fazer o acompanhamento das pessoas que serão envolvidas, eu preciso verificar se o produto está sendo desenvolvido conforme os requisitos levantados, eu preciso saber se o processo ele está sendo seguido no nosso caso, né, de desenvolvimento de software, que além de fazer a gestão de projetos, nós também desenvolvemos o software, afinal, o desenvolvimento do é o projeto, e aí nós ainda temos uma metodologia associada ao desenvolvimento do software, que foi o que nós vimos nas aulas anteriores, né? Então, eu também preciso gerir o processo, né, dessa metodologia, para eu saber certinho se a metodologia de fato está sendo seguida. Não adianta, por exemplo, eu dizer que a minha equipe ela está seguindo o Scrum, que vocês vão ouvir também sendo chamado de Scrum, é a mesma coisa, se eu não faço aquilo que o Scrum determina, né? Se eu não tenho as reuniões diárias, 10 minutos, se eu não tenho as sprints bem definidas, enfim, então, assim, se eu digo que estou seguindo a metodologia ágil, eu preciso, de fato, seguir os princípios dessa metodologia. E aí, é, qualquer coisa pode afetar, né, essa concepção, esse processo de concepção, inclusive a má gestão, né? Digamos que o gerente, ele ainda não é preparado, é um gerente que é novo, está iniciando agora, nessa parte prática ainda está aprendendo. É um risco muito grande, porque a gestão de projetos, ela tem muitos aspectos, ela tem muitas variáveis, e o gestor, ele precisa estar atento a tudo. Óbvio que existem ferramentas que facilitam esse acompanhamento, com certeza, mas ainda assim, grande parte do trabalho, de fato, é do gestor, de estar acompanhando o processo de desenvolvimento, a equipe, as variáveis, os recursos, então, assim, né, é todo um conjunto muito grande, muito pesado com relação à gestão do software, tá? E aí eu vou planejar um projeto. Como que eu começo, né? Opa, eu tenho aqui gerente de projetos, esse bonequinho aqui. Então, o gerente do projeto, primeiro de tudo, ele vai preparar o escopo, que eu já falei, né? Que é como se fosse uma delimitação do projeto. Existe o escopo e existe o não escopo, inclusive lá no documento, no contrato, né? Precisa estar bem definido também o que é não escopo. Não faz parte do projeto tais e tais e tais itens. Então, se o cliente quiser, vai ter que haver uma renegociação desse contrato. Os custos, né? Vou definir os custos, daí eu vou definir o tempo, a equipe, os riscos, e aí eu vou fazer o plano projeto, certo? A partir daí, eu posso, de fato, iniciar o meu projeto.
Temos um plano. Vai dar certo? Confia, né? Assim, não tem como saber, né? Assim, a gente faz o possível para mitigar os riscos, faz o possível para gerenciar tudo de uma forma que o plano ele seja seguido e que no final nós temos o produto correto e de qualidade. Mas, é como eu já falei, existem várias variáveis no meio do caminho. Então, não existe a certeza 100% de que tudo vai dar certo, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos, e isso pode estar dentro do plano do projeto, nós precisamos fazer uma viabilidade do projeto. O que que é a viabilidade do projeto? É saber se aquele projeto ele é viável de ser desenvolvido. Então, eu vou fazer algumas perguntas, como, a equipe ela tem competência para desenvolver esse tipo de produto? Aí eu falo para o cliente, a minha equipe vai usar IA, inteligência artificial. Certo, mas a equipe sabe usar IA, né? Então, tem essa competência necessária? É preciso ter muita certeza para que. Cláudio, a segunda aula foi dada sim, tá bom? Nós tivemos a aula no dia 5, na terça-feira, só que o que aconteceu foi que que lá no AVA tinha 3 links, cada link para uma aula. E os links eram diferentes. Então, eu e a coordenação acreditamos, mas não temos certeza, que vocês entraram no link errado. Mas também não sabemos, porque quando vocês entram, aparece para mim, né, a opção de permitir a chamada, o acesso de vocês à entrada, e isso também aparece lá para o coordenador, no caso, para o professor Clayton, que ele mexe com essa parte do AVA, tudo mais. E não apareceu para ele, certo? Então, assim, só uma aluna conseguiu entrar, eu não lembro, não consigo lembrar o nome dela, mas uma aluna esteve presente, a aula foi gravada, só que por conta dessa questão da confusão dos links, a coordenação não conseguiu achar a aula, mas eu encontrei a aula hoje, então a aula já vai estar disponível para vocês, tá bom? Sim, eu acabei de dizer que a aula ficou gravada, tá certo? Só que por conta dessa confusão dos links, achava-se que a aula estava perdida, mas não estava perdida, tá bom? Então, hoje, eu acredito que hoje, entre hoje e amanhã, essa aula vai estar no AVA, tá certo? Então, sim, a segunda aula foi dada, vocês depois podem assistir e aí podem responder, as atividades com base nessa aula, tá certo? Então, assim, está explicada, né, a situação. Eu acredito que vocês não terão nenhum prejuízo com relação a isso. Todo o conteúdo vai estar lá na aula e vocês vão poder assistir, tá certo? E qualquer coisa, a gente pode adiar a entrega, né, da atividade para até o último dia de aula, tá? Eu vou voltar aqui para a aula, pessoal, porque tem muito conteúdo, certo? E aí, no final, a gente vai tirar as dúvidas, a gente conversa, tá bom? E aí, a outra pergunta a se fazer é: a equipe está dando conta dos projetos atuais? Se a equipe já estiver com muitos projetos, é muito arriscado colocar mais projetos para aquela equipe, porque a equipe vai ficar sobrecarregada, né? Então, é um risco muito grande. O cliente é conhecido e confiável? Ah, eu pulei aqui. A equipe tem folga para assumir outro projeto? Então, né, tem que ver se a equipe tem essa folga. Se não tiver, existe recurso para contratar mais pessoas? Existe recurso para poder realizar o projeto e ainda arcar com os custos extras, custos relacionados à infraestrutura, custos relacionados à tecnologia, custos relacionados a estouro de orçamento, pode acontecer. O cliente, ele é conhecido e confiável, porque o cliente também pode dar o calote, né? E o produto, ele vai dar um bom retorno financeiro? Então, assim, esses são exemplos de questões, né, que são feitas durante a viabilidade do projeto. Tá? Então, a gestão do projeto, ela tem como critério de sucesso de gerenciamento, na maioria dos casos, a entrega do produto para o cliente dentro do prazo, sem haver o estouro, né, do cronograma, não ter estouro do orçamento, ser exatamente entregue o produto que o cliente pediu e também manter, isso é complicado,
tá? Manter a equipe envolvida, feliz e funcionando bem. Isso é muito complicado, porque dentro da nossa área de engenharia de software, existe uma sobrecarga muito grande de papéis, né? Às vezes, a pessoa que desenvolve, é a pessoa que testa, é a pessoa que analisa, e normalmente, essas pessoas, elas recebem um valor que elas acham que não é condizente com o que elas fazem. E muitas vezes essas pessoas estão certas, né? Então, para manter a equipe envolvida, feliz, funcionando bem, trabalhando bem e muito produtiva, é complicado, tá certo? Mas também o gerente de projetos precisa se ater a essa parte também, né? E aí entra a questão dos fatores humanos, né? Comunicação, colaboração, até a felicidade mesmo, a satisfação das pessoas com relação ao trabalho, tudo isso o gerente também precisa gerenciar, certo? Nós temos aqui um ciclo de vida do projeto. Esse ciclo de vida, ele é definido pelo PMBOK. O PMBOK, ele é como se fosse um livro padrão da gestão de projetos. Então, tudo que você quiser saber sobre gestão de projetos, está lá nesse PMBOK, tá? Com relação à engenharia de software, tem também o SUEBOK, que é praticamente a mesma coisa, só que é o projeto todo voltado para o contexto de engenharia de software. Então, o projeto ele tem esse ciclo de vida, ele tem a iniciação, o planejamento, a execução. Durante o planejamento e execução, existe o monitoramento e o controle e o encerramento, certo? Então, são as fases do ciclo de vida de um projeto. Aqui na iniciação, nós temos a definição do escopo, que também é chamada de declaração do escopo, e o termo de abertura, né? O termo de abertura, o TA, ele indica que toda a viabilidade foi feita ali e, de fato, o projeto vai começar, certo? Então, no planejamento, existe um plano, né, que é organizado e de como que o projeto ele vai ser conduzido durante toda a execução dele. Então, o plano tem esse propósito. O planejamento do processo, ele vai definir o escopo, que eu já falei sobre isso, o processo de execução do projeto, as estimativas são métricas. Aqui na parte de monitoramento, né, ou monitoração e controle, existem métricas para poder mensurar, né, se o projeto está indo bem, se não, tá bom? Então, são feitas estimativas durante essas duas fases, que é o planejamento e a execução. E aí, o cronograma e os riscos, que eu já falei sobre isso. E aí, depois, passa-se para a parte de execução, que é quando o plano do projeto começa a ser executado. Então, tem os entregáveis, os status de desempenho, tanto do projeto quanto das pessoas, né, do time envolvido, os produtos gerenciais, que são as atas, né, tudo que comprova que o projeto, de fato, está sendo executado. Mudança de escopo pode acontecer, tá? Digamos que o cliente decidiu que vai haver alguma coisa a mais, ou que não quer um determinado item, então precisa haver uma mudança de escopo e também uma redefinição do contrato. E aí, o ciclo de vida de um projeto também envolve a questão do monitoramento e controle, que eu já mencionei, né? E que aqui vão existir métricas, né? Vão ser feitas estimativas, e o produto é um documento com ações corretivas, né? Se foi definido que existe alguma estimativa que foi insatisfatória, né? Então, é necessário fazer uma ação corretiva aqui. E o plano do projeto atualizado, documentos também com aprovação das entregas parciais, porque como também vai ter a metodologia ágil, né, seguindo em conjunto, a metodologia ágil, ela é baseada em entregas que são frequentes, né? Então, os projetos, eles são interativos incrementais, né? Tem as entregas interativas incrementais. Então, é isso que vai acontecer, certo? Vai precisar ter documentos que vão comprovar, né, que essas entregas foram feitas. E aí, todo projeto, ele tem marcos. Marcos são como se fossem fases principais. Todo projeto tem fases principais. E nesses marcos são feitas as maiores entregas.
certo? Então, esses marcos, eles são predefinidos, é como se fosse assim, olha, daqui a tantos meses, vai ser entregue pelo menos a metade do produto. Então, isso é um marco, né? É uma data muito importante, que tem uma entrega muito grande, certo? E aí, o propósito da definição do marco é garantir que os interessados tenham uma visão do andamento do projeto. Só que eu falei que a metodologia ágil anda em conjunto, e a metodologia ágil, ela visa a entrega interativa incremental, são pequenas entregas, né? Mesmo dentro dessas pequenas entregas, o conjunto delas vai formar um marco. E aí, mais um conjunto, mais um marco, mais outro conjunto, mais outro marco, entenderam? Até que nós temos o produto final. E aí, o encerramento é a fase crítica, né? Porque é aí que a gente vai ver o que é que deu certo, o que é que não deu, o que funcionou, o que não funcionou, quais foram as lições aprendidas, quais são as oportunidades de melhoria, comparação com relação a todos os valores estimados durante todo o processo de monitoramento, né, do projeto. E aí, uma técnica que se usa muito é a técnica post-mortem, né? E aí a gente avalia o que deu certo, o que deu errado, quem que foi responsável. O responsável vai ter que pagar por isso, né? Então, assim, tudo isso também é analisado no final do projeto. Aí o PMBOK, né, que eu falei para vocês, que ele trata do gerenciamento de projetos, como se fosse um guia, né, para o gerenciamento de projetos, ele tem as áreas de conhecimento do projeto. Então, tem a área de integração, de escopo, de tempo, de qualidade, de recursos humanos, comunicações, risco, custos, aquisições e partes interessadas. Tudo isso é gerenciado dentro do projeto, tá bom? Aqui é só uma atualização, né, do PMBOK, que agora tem o próximo aqui, que é a área da sustentabilidade, né, e basicamente é isso. Isso aqui também é do PMBOK, e aí só mostra quais que são atividades feitas dentro de cada área, tá? Quando a gente faz o levantamento dos requisitos, é necessário fazer a rastreabilidade desses requisitos, que é o quê? É entender como que os requisitos afetam uns sobre os outros, né? Eu tenho, por exemplo, se eu tenho a funcionalidade, o requisito de cadastrar, isso vai impactar em outras funcionalidades, como alterar, né? Ou vice-versa. Então, é necessário fazer um levantamento dessa rastreabilidade. E aí, eu tenho aqui o nome do projeto, a unidade de negócio, e eu tenho o ID do requisito, requisitos associados, objetivo do negócio, objetivo do projeto, o código na EAP. A EAP é a estrutura analítica do projeto. Eu vou mostrar para vocês como que ela é daqui a pouco. O item do produto e as mudanças autorizadas. Então, aqui eu tenho todo o overview, né, dos requisitos e como que eles impactam uns sobre os outros. Aqui o tipo de escopo, eu tenho um escopo que é do produto e eu tenho um escopo do projeto. Aqui no escopo do produto eu tenho quais que são as características e funções dele e qual que vai ser o resultado desse produto. No escopo do projeto, eu tenho o que vai ser realizado para que esse produto seja desenvolvido, né? Então, a saída é o plano do projeto. Então, eu tenho esses dois tipos de escopo. Escopo do produto e escopo do projeto. Pessoal, alguma dúvida até agora? Tranquilo aí? Tranquilo, obrigada. Certo, aqui a gente vai para a parte do EAP, né? Só para vocês entenderem, eu falei que essas são as atividades de cada área, né, de conhecimento do PMBOK. Aqui nós temos no escopo o planejamento e a gestão do escopo, e nós temos a coleta dos requisitos, o planejamento da gestão do escopo, a criação da EAP, que é a estrutura analítica do projeto, e a definição das atividades. Depois nós iremos sequenciar essas atividades, estimar as durações para ela, e aí, em paralelo, eu preciso também visitar as outras áreas, que aí eu vou estimar os custos e eu vou estimar os recursos.
E aí eu vou desenvolver o cronograma, né, quando eu souber a duração das atividades, e quando eu souber os custos, eu vou desenvolver o orçamento. E quando eu estimar os recursos, eu vou definir a organização do projeto, né, o que que vai ser alocado para cada coisa, em termos de recursos. Esses recursos podem ser financeiros, podem ser recursos humanos, e por aí vai, certo? Também, em paralelo, eu tenho a identificação dos riscos, a análise qualitativa dos riscos, também a mesma coisa, e planejamento das respostas aos riscos. E aqui, nesse acréscimo da sustentabilidade, eu preciso identificar se existe alguma coisa dentro do meu projeto que tem algum impacto socioambiental, e eu preciso planejar as respostas para esses impactos. Então, basicamente, é assim que funciona. Aqui embaixo, no processo, definir atividades, né? Definir atividades, que já aqui em cima tem, definir atividades, tem a ISO, né? Tem várias ISOs, na verdade. Essas ISOs, elas estão relacionadas ao escopo e ao cronograma, mas elas impactam diretamente na qualidade do produto, certo? Então, aqui, ó, tem as ISOs, tem várias outras sub-áreas, né? Que elas vão sendo permeadas para que todo o projeto seja executado. A estrutura analítica do projeto, ela é uma estrutura que ela é hierárquica, estrutura hierárquica, ela vai decompor todo o trabalho em partes menores. Então, basicamente, é dessa forma aqui que a EAP é feita. Eu tenho o projeto, vou ter o nome do projeto, e eu vou ter as atividades e as subatividades relacionadas a esse projeto. Aqui na especificação dos requisitos, por exemplo, eu tenho a elaboração dos diagramas de caso de uso. Aqui na análise, eu tenho a definição de diagramas de classes e diagrama de estados. Aqui no projeto, eu tenho projeto de arquitetura, projeto de interface e projeto de dados. Então, assim, são atividades e eu vou quebrando, né, o que estiver dentro dessa macroatividade em tarefas, certo? Então, existem aí os níveis, né, de atividades, tarefas, e eu vou quebrando. E eu chamo de AB. Depois eu vou alocando cada atividade para os responsáveis. Já falei, né, sobre essa sequência aqui, então vou passar esse slide. Com relação à definição do cronograma do projeto, então, é preciso definir as dependências existentes nas atividades do projeto. Nessa parte também, meio que vai entrar aquela matriz da rastreabilidade dos requisitos, porque no produto eu vou ter essa dependência também. Então, eu vou trazer essa dependência do produto para o meu projeto, porque isso vai impactar nas atividades que serão feitas durante todo o projeto, tá bom? E aqui tem uma técnica que é estabelecer o caminho crítico do projeto. Basicamente, é somar as atividades que demandam mais tempo e que elas podem atrasar todo o projeto se alguma coisa acontecer. Então, eu vou estabelecer o caminho crítico, por exemplo, aqui na minha EAP, quais seriam, né, as atividades mais críticas? A atividade de especificação de requisitos é muito crítica, porque se ela for mal feita, vai impactar em todas as outras atividades. E ela também é demorada, né? Especificar requisitos é um processo demorado. Então, eu diria que essa aqui é uma atividade crítica. E aí eu vou identificando as atividades críticas e vou pensando numa forma de gerenciar essas atividades para o caso de acontecer alguma coisa com elas que possa atrasar todo o projeto. E aí eu vou alocar os recursos, vou definir datas início e fim e vou elaborar um gráfico de Gantt. Eu não sei se eu coloquei aqui, coloquei. Então, o gráfico de Gantt é esse aqui, olha. Ele vai ter todas as atividades do projeto e ele vai ter também semanas ou meses, né, associadas a essas atividades. Mas como que eu vou definir se é semana, se é mês, depende da metodologia ágil que você vai utilizar, né? Se for, por exemplo, o Scrum, pessoal, o meu cachorrinho está incomodando vocês? O latido dele incomoda vocês? Tá bem nervosinho. Não incomoda? Então tá bom, vou seguir. Então, assim, isso aqui vai depender da metodologia que vocês forem usar,
Se aqui fosse um RUP, por exemplo, esse espaço seria bem maior, né? O tempo de entrega seria bem maior para cada atividade. Então, assim, depende muito da metodologia utilizada, certo? É bem legal, pessoal. Vocês podem ver que existe já o diagrama de Gantt disponível na internet para vocês só baixarem e preencherem as atividades e ele mesmo vai fazendo os cálculos, certo? Então, assim, é só para vocês saberem que não é necessário vocês criarem isso aqui do zero. Também existem ferramentas, né? Softwares que já você só precisa alimentar com as atividades, definir as datas e aí ele já vai fazendo todo o cálculo e você vai fazendo o acompanhamento por meio dessas ferramentas. Só para vocês saberem que não vai ser complexo, né, para elaborar uma planilha dessa. O complexo mesmo é fazer o acompanhamento, né, porque, assim, é uma responsabilidade muito grande. Se você fizer o acompanhamento errado, o projeto pode dar errado, e a responsabilidade vai ser sua, tá bom? Aqui, com relação aos custos do projeto, você precisa verificar quais são os custos com relação a tudo, tudo. Recurso humano, tecnologia, infraestrutura, sala, local de trabalho, tudo, tudo. Porque senão vai acabar saindo do seu bolso. E não é esse o objetivo, tá? O cliente precisa pagar por tudo porque foi ele que fez o contrato, tá bom? Olha, até viagens e treinamentos. Até isso precisa entrar na ponta do lápis, porque senão você vai ter um problema depois e vai ser difícil fazer essa realocação, vai ser difícil achar dinheiro para isso depois, né? Aqui é só uma planilha, um exemplo, né, de como que os recursos podem ser listados e podem ser gerenciados também. Depois vocês podem ver com calma. E aí, com relação aos riscos do projeto, né? O que é um risco? O risco é qualquer evento no qual não se há certeza da sua ocorrência, não se sabe se ele vai acontecer ou não. Na dúvida, é melhor inferir que ele vai acontecer, porque aí você se prepara caso isso aconteça, né? Se o risco acontecer, você não vai ser pego de surpresa, tá bom? Então, por exemplo, a alocação de um profissional para uma atividade que ele não possui expertise, inclusive eu já mencionei isso, desvio relevante do escopo, gente, isso é muito, muito complicado. Se você definir o escopo, você precisa seguir aquele escopo. Se vai haver um desvio, precisa ver a viabilidade desse desvio, e tudo precisa ser assinado, muito bem definido, para depois a culpa não ser sua, a responsabilidade não ser sua, tá bom? O cliente ele tem um sério problema. Ele fala com você, participa da reunião, e quando ele sai da reunião, parece que ele esqueceu tudo que ele definiu. Então, é muito arriscado. Escreve tudo, registra tudo, certo? Porque na dúvida, mas eu não falei, mas eu não contratei. Sim, você falou, tem aqui a ata, falou tal dia, tá bom? Mas isso acontece muito, muito, certo? Eu participo de um projeto no qual, inclusive, nós trabalhamos com pessoas que são do setor público, e isso é muito comum. De vez em quando a gente tem que ir lá buscar uma ata, olha, na ata tal, do dia tal, foi definido tal e tal coisa. Então, isso precisa ser definido no geral, certo? Perda de membros chaves da equipe acontece, problemas de conformidade com leis vigentes, muito cuidado com essa questão, principalmente agora com a LGPD, certo? Tudo precisa estar em conformidade com as leis. Então, vou desenvolver um software tal que vai coletar os dados das pessoas. Olha lá, beleza, como que esses dados vão ser utilizados? Como eles vão ser tratados, né? Então, precisa ter muito cuidado com esse aspecto. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Dúvidas? Não? Posso continuar? Ok. Então, com relação à análise de riscos, né? Existe uma probabilidade desse risco acontecer, o impacto, né? E o impacto dele. Então, existe uma faixa de valores. Você vai definir dentro dessa faixa de valores se o risco é baixo, médio, alto ou se é muito alto. Então, você vai, com base nessa. Pessoal, só um minutinho, tá?
Deixa eu ver aqui onde é que vocês estão, achei. Então, com base nessa faixa de valores, vocês vão estimar as porcentagens, certo? E aí, vejam, se o risco ele está acima de 70%, é porque a probabilidade dele ocorrer é muito alta. Então, vai ser necessário fazer uma priorização do tratamento desses riscos, certo? Eu acabei de falar, né, sobre a priorização dos riscos, e aí você vai estabelecer, assim, vai tentar levantar todos os riscos associados ao projeto, vai fazer a estimativa deles, vendo quais que são os riscos mais altos, vai estabelecer uma forma de mitigar esses riscos, e aí vai verificar, né, assim, considerando o grau a porcentagem, vai entender se ele pode realmente acontecer ou não. A gente não sabe, né? Tem uma estimativa, mas a gente não tem a certeza, tá bom? E é necessário monitorar os riscos. À medida que o projeto vai avançando, esses riscos eles precisam ser monitorados para ver, até para ver a porcentagem, né, deles. Se o risco se tornou muito alto, um risco que antes era baixo se tornou muito alto. Se o que era muito alto já não é mais tão alto assim, é preciso também fazer essa análise, tá bom? Aqui é só um processo de negócio relacionado ao risco, que indica as atividades que são realizadas dentro da gestão do risco, que é identificar os riscos, fazer análise, planejar, monitorar e terminou. Terminou em tese, né, em teoria, porque, na verdade, esse caminho ele não é assim tão bonito, ele não é assim tão linear. Vão existir aqui condicionais, né, e aí né, pode ser necessário voltar em alguma atividade, certo? Não é assim tão isso aqui é apenas a teoria mesmo. Na prática, as coisas são um pouco mais complicadas. Aqui é uma tabelinha que mostra como que você pode elencar os riscos, né? Identificar as causas desse risco, o tipo do risco, né? O risco propriamente dito, e o efeito, que aqui pode acontecer se esse risco ocorrer. Então, eu tenho requisitos que são muito estáveis, por exemplo. Então, o que acontece? Pode haver mudanças importantes nesses requisitos ao longo do desenvolvimento. E qual que é o efeito? A perda de tempo desenvolvendo partes que depois não serão usadas e atraso no cronograma. Esse controle aqui é muito importante, certo? Logo de início, é bem importante já para entender, né, qual que vai ser o impacto de cada risco em cada atividade do projeto. Eu tenho aqui várias ferramentas de gestão de projetos. O Trello eu particularmente gosto muito, uso bastante nas minhas atividades rotineiras mesmo. Ele é muito fácil de usar, dá para utilizar de forma colaborativa. Ele tem como princípio o Kanban, né? Então dá para você separar as atividades que estão em andamento, as atividades que já foram feitas, as próximas atividades. Então é bem interessante. Tem uma versão que é grátis, né? Do Trello. Aqui, inclusive, essa aqui é a carinha do meu Trello. Só um exemplo de como que ele é. Eu até recomendo que vocês usem no dia a dia de vocês, até com essa questão do curso, né? Que tem muitas disciplinas, muitas atividades. As disciplinas, elas têm um curto período, às vezes é difícil você monitorar as datas delas, as atividades também, então vocês podem utilizar o Trello para essa finalidade. O Asana também é muito bom, esse aqui, só que eu ainda prefiro o Trello por conta da interface dele, né? Acho a interface mais amigável. O Microsoft Project, só que ele é pago, então isso meio que prejudica a questão da acessibilidade, no sentido de recursos, né?
para aquisição dessa ferramenta. O Gira também é muito bom, tem também... e o Gira, ele é baseado no Scrum e no Kanban, né? Então, através do Gira, dá para você gerenciar backlogs, sprints, tem todos aqueles conceitos do Scrum mesmo, certo? Aqui é a carinha do Gira, ele tem uma carinha bem clean, né? Bem tranquila, gosto das cores dele. E aí, vamos entrar em uma outra vertente da gestão de projetos e do software como um todo, né? Do desenvolvimento de software, que é a qualidade do software. Então, o que é a qualidade, né? Como que eu defino que o meu software tem uma boa qualidade? A qualidade é uma totalidade de características e critérios de um produto ou serviço. Então, se o produto ele satisfaz as necessidades dos usuários, subtende-se que ele tem uma boa qualidade. Se o produto ele não apresenta bugs durante a execução dele, também pode-se dizer que ele tem uma boa qualidade. Só que o conceito de qualidade, né, como que eu posso mensurar a qualidade, isso é muito relativo. Qualidade boa, qualidade ruim, certo, mas como que eu vou medir o que é bom e o que é ruim? Às vezes o que é bom para mim não é bom para outra pessoa. Então, é uma métrica que é um pouco difícil de mensurar, certo? É uma métrica que ela é muito qualitativa. Então, assim, existem formas de mensuração da qualidade, existem técnicas para isso que vão facilitar eu definir se de fato aquele software ele é considerado de boa qualidade ou não. Existem ISOs que também vão guiar, né, vão definir critérios para indicar se o software ele tem uma boa qualidade ou não. Inclusive, algumas ISOs, elas são obrigatórias, certo? É obrigatório, em alguns casos, seguir determinadas ISOs para que se avalie se aquele produto ele tem ou não qualidade. Então, raramente a qualidade pode ser incorporada ao produto final depois que o produto já ter sido desenvolvido, né? Raramente. Uma vez que o produto foi desenvolvido, ele já foi desenvolvido. A não ser que eu faça manutenções, tanto evolutivas quanto corretivas nele, mas aí o custo vai ser imensamente alto, certo? É mais fácil eu gerenciar essa qualidade enquanto o produto está sendo desenvolvido, né? Até antes, quando eu vou elaborar o plano do meu projeto, é mais fácil incorporar a qualidade durante essas fases do que depois, quando o produto já está sendo utilizado pelos clientes, né? Então, dos requisitos do usuário à entrega do produto final, existe um processo. Eu já falei para vocês, esse processo é difícil, envolve várias fases, e tudo pode comprometer a qualidade do produto final, né? Requisitos mal levantados, funcionalidades mal codificadas, funcionalidades que não são testadas, tudo isso pode comprometer a qualidade do software. Aqui eu tenho só um processo, né, como que funciona a qualidade do software, se eu tenho os requisitos que são atendidos, eles já foram levantados anteriormente, passaram por um processo de desenvolvimento, aqui eu já tenho o software, que é o produto de fato, se os padrões foram atendidos, então, teoricamente, o software tem qualidade, teoricamente, tá? Aqui é apenas umas ISOs, né, qualidade do processo também, já ouviram falar talvez CMMI, então assim, são guias, né, são normas que definem as qualidades tanto do produto quanto do processo. Isso aqui, teoricamente, seria outra aula, para ver cada ISO, cada CMMI, é outra aula. Só uma coisa que eu preciso falar para vocês, é que existe um outro conceito associado à qualidade de software, que é a maturidade do processo de software. Quando uma organização adota um processo de software, assim que ela adota esse processo, normalmente ela ainda não sabe executar esse processo. Então, a qualidade desse processo, no caso, a maturidade desse processo é baixa. Então, isso pode impactar na qualidade do software. Quanto mais alta a maturidade do processo de software, mais alta vai ser a qualidade do software, porque aí os envolvidos já estão acostumados com aquele processo, já sabem como tudo funciona, a equipe está bem integrada, então isso vai
impactar na qualidade do software, do produto final. Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Vocês estão muito calados hoje. Ou eu estou falando muito, né? Nenhuma? Posso seguir, então, certo? Por enquanto, não. Acho que só o Fabrício está assistindo a aula, hein, pessoal? Só ele me responde aqui. E aí a gente parte para uma outra fase, né, do processo de desenvolvimento de software, que é a evolução. Na verdade, são duas fases, né? Evolução e manutenção do software. Só que essas fases, elas meio que se integram. Então, é um pouco complicado separar, né, uma fase da outra. A evolução do software é o processo contínuo de modificação. O software já foi implementado, já foi implantado, já está lá no ambiente do cliente, mas ele precisa ser modificado. Algumas coisas o cliente vai sentir falta, alguns erros vão ser detectados, vai ter mudança de tecnologia, vai ter mudança de linguagem, vai ter integração do software com outros softwares que possuem linguagens diferentes, tecnologias diferentes. Então, esse software ele precisa evoluir. Se esse software não evoluir, ele vai se tornar um software obsoleto. Deixa eu só ver aqui o campo de mensagem. A Elisângela dizendo que está aí também. E a Alexia também, dizendo que a internet está ruim. Deixa eu ver, alguém tinha falado algo mais na chamada? Deixa eu me ver. É isso, basicamente. Ok, então, a evolução do software consiste nisso, em melhorar o software cada vez mais, senão ele vai se tornar obsoleto. Existem softwares que eles são legados, são softwares que eles são antigos, eles possuem linguagens antigas, linguagens, inclusive, que até nem se usam mais, mas esses softwares, eles têm uma importância tão grande que eles precisam ser utilizados, eles precisam continuar lá, sendo utilizados. E, normalmente, é muito complicado mudar a linguagem desses softwares para uma linguagem mais atual. Então, a manutenção é feita apenas no sentido desse software continuar funcionando, continuar atendendo, né, o cliente, e ele continua lá. É um software legado, normalmente é um software muito caro e não se mexe nele, assim, no sentido de, se for para mexer, para mudar a linguagem, tornar mais moderno, é muito, muito, muito caro. Então, normalmente, só se faz a manutenção evolutiva no sentido de atender uma necessidade ou outra, mas, assim, coisa muito, muito pouca, sabe? É aquele software que ele é tão gigantesco que quanto mais ele for deixado ali quietinho, melhor. Sabe, quem utiliza bastante esses tipos de software são os bancos, né, Banco do Brasil, e aí quando você as linguagens são COBOL, né? Essas linguagens que pouco se utiliza atualmente. Fabrício levantou a mão, pode falar, Fabrício. Meu professora, só para contribuir com esse exemplo, a senhora falou de software grande, né? Uhum, Eu trabalho em uma usina termoelétrica aqui em Cuiabá. uhum, E o software que a gente usa lá, o programa, né, que é usado, já tem 25 anos que ele está em operação. Já está mais que ultrapassado. E aí uhum. o pessoal está fazendo uns estudos, já tem uns 3 anos para poder substituir, e parece que até em 2028 eles trocam esse software. Mas para Vamos ter uma conseguir? ideia, o valor é estimado mais ou menos em 5 milhões de dólares. Então, assim, é uma coisa muito gigante, né, que envolve tanto o software quanto o hardware, né, que vão ter que trocar tudo. Tem que trocar tudo. É isso mesmo. E ainda tem que ver também as interfaces, né? Porque uma vez que trocar tudo, vai mudar também como que esse software, como que esse programa acessa outros programas. Sim. É bem complicado, é bem nessa linha mesmo, tá?
E aí, a evolução, ela também tem um ciclo de vida, só que é um ciclo de vida que é pós-implantação, né? E aí, esse ciclo, ele é necessário para o software continuar existindo, continuar sendo útil, continuar sendo confiável e continuar sendo também competitivo ao longo do tempo. Se o software parar, em termos de manutenção, ele vai se tornar, a não ser que ele seja um legado, né? Ele vai se tornar um software inútil, certo? Então, quando o software ele é colocado em uso, ele não congela, né? A nossa área, ela é muito rápida em termos de tudo. Então, é necessário que o software ele vá evoluindo também, junto. E aí, os tipos de evolução, eles são definidos pelo Lima. É um autor que ele é clássico na área de evolução e manutenção de software, certo? É provável que isso aqui seja questão de prova, tá? Então, estejam atentos. Então, o pesquisador Lima, ele propôs uma categorização que é clássica com relação à evolução, e aí vejam que já é utilizado o termo manutenção também, né? Como que a gente separa atualmente? Normalmente a evolução, ela se refere à melhoria contínua do software. A manutenção, normalmente, ela é corretiva, só que o Lima, ele não fez essa divisão. Percebem? Ele falou em manutenção e já falou manutenção corretiva, que visa corrigir os defeitos. E aí ele fala em manutenção adaptativa, que se refere a ajustar o software a mudanças, né? Seja a mudanças com relação à linguagem, tecnologia, sistema operacional. Então, é uma manutenção que visa se adaptar, adaptar o sistema às evoluções, às novidades que aparecem. A manutenção perfetiva, que é adicionar ou melhorar funcionalidades, e a manutenção preventiva, que é o refatoramento do código para evitar problemas futuros. Então, essa é a classificação que é dada por Lima. Né? E aí, existe um modelo de vida da evolução que envolve normalmente os seguintes ciclos. Aqui nem era para ter esses dois pontos. É a análise de requisitos da mudança, o planejamento e priorização, né, desses requisitos, até porque, lembrem, tudo vai impactar em custo. E aí, dependendo, pode ser que esse processo de evolução do software seja um novo projeto. Aí, se for um novo projeto, a gente volta lá para o ciclo do projeto, certo? Então, lembrando, tudo anda junto, gestão de projetos, metodologia de desenvolvimento, e aí a parte agora do pós-desenvolvimento, né? Implementação da modificação, testes, né? Sempre tem que ter a questão dos testes e validação. Quando vocês forem assistir a aula passada, a aula da terça-feira passada, vocês vão ver sobre isso. A implantação, no caso, a nova implantação, já pensou? O software já está implantado. Então, ele vai ser modificado e aí reimplantado. E a avaliação pós-implantação, tá bom? Parece bastante, né, com o ciclo de desenvolvimento de software clássico, não parece? Só que aí, lembrando que são evoluções de um software que já foi desenvolvido. Aí, novamente, vem aqui Lima, né, que ele definiu algumas leis, como a mudança contínua, que o software ele precisa sempre mudar, senão ele não vai se tornar útil. A complexidade crescente, é necessário ter um esforço de manutenção, só que tem uma questão também, é aquilo que eu já falei, né? Com relação à qualidade do software. É muito difícil colocar qualidade quando o software já está pronto. É muito difícil também se esforçar para manter um software que, teoricamente, foi definido errado, né? Então, assim, é complicado, porque se esse esforço não for feito da manutenção do software, então o software ele vai ficar relegado, né? Vai ficar desprezado lá, ao longo do tempo, a complexidade dele vai aumentar, porque ninguém vai entender mais como que ele funciona, não está sendo mexido, está lá quieto, né? Então, a manutenção dele vai cada vez mais aumentar, vai ser cada vez mais difícil e vai ser mais custosa também. Qualidade declinante, a qualidade vai cair. Vai cair. Se o software não é mantido, então a qualidade dele também não se mantém.
E a retroalimentação. O processo de evolução precisa considerar dados e feedback do uso. Então, não adianta eu manter um software que não tem retornos do usuário. Eu preciso fazer as alterações necessárias e sempre consultar o usuário para ver com relação a testes de aceitação, né? Se houve alguma mudança, por exemplo, na interface, eu preciso verificar se essa mudança é aceita pelo usuário. Todas essas questões precisam ser observadas. E aí, acabamos a aula de hoje, né, o conteúdo. Eu vou abrir agora para dúvidas, certo? Caso vocês tenham. Vou só parar aqui o compartilhamento, eu ocultei o botãozinho. Certo. Podem falar, pessoal. Dúvidas quanto às atividades. Estou abrindo aqui a página da disciplina para ver a questão das entregas. Deixe-me ver. Já começaram a fazer alguma atividade? Ainda não, professora. Não. Deixa eu só ver quando que termina a nossa disciplina aqui. O prazo aqui das atividades, acho que é até dia 19, né? Gente, a nossa disciplina termina no dia... Ó, a unidade 3 vai até o dia 18/8. 18/8. Pessoal, vai ser um pouco complicado. A minha preocupação, na verdade, é a primeira atividade, né? A primeira atividade é a mais complexa. E aí, quando você já tem a avaliação regular no dia 19, hoje é dia 12, já é a próxima semana. Eu fiquei preocupada agora. Oi, pode falar. Professora, a aula da semana passada vai subir que dia? Eu acredito que de hoje para amanhã. Eu consegui ter acesso a ela hoje. Deixa eu ver se já foi colocado aqui. Aqui, era para estar aqui. Não foi colocado ainda, tenho que lembrar o Cleiton. Era para estar aqui, debaixo do link. Lembrando que vocês precisam registrar presença, tá? Registrem no local certo, no link certo. Se ele não subir até amanhã, eu aviso vocês. Eu falo para ele, né, para ele colocar, e aí eu aviso vocês quando já estiver no AVA. Tá certo? Pessoal, vocês acham que vão conseguir entregar todas as atividades até o dia 18? Sim? Ok. Já vão fazendo, tá bom? Não deixem para a última hora, até porque essas atividades vão ajudar vocês também na prova. Eu vou pedir para o professor Clayton subir também os slides. Isso vai ajudar vocês, né? Ok, pessoal? Tá tranquilo, então? Lembrando que amanhã tem a tutoria, então, se alguém tiver dúvida também é só chamar. Na próxima semana nós não temos mais aula síncrona, mas no dia 20 temos tutoria ainda, eu acredito. Termina no dia... Ah, não vai ter, porque vocês já vão ter a prova no dia 19, né? Mas, ó, vocês não se preocupem não, tá bom? Porque também vocês, é só chamar nas mensagens. Às vezes eu não vejo a mensagem porque chega muita mensagem para mim, não de vocês, mas assim, no geral, porque eu também sou tutora de outras disciplinas. Eu sou professora dessa disciplina e sou co-ministrante de outras. Então, às vezes chega muita mensagem inclusive que nem é para mim, né? Nem é de aluno para mim, é de outros tutores, outros co-ministrantes. Acaba que tudo isso se junta lá no campo de mensagens, certo?
Alguém falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. A prova dessa aula pode estender o prazo? Eu vou perguntar, eu vou ver com a coordenação se dá para estender esse prazo, tá certo? Eu acho que não, porque acaba impactando em outras disciplinas que já estão com prazo definido, né? Já estão agendadas. Mas aí eu vejo certinho, tá bom? Não garanto. É melhor vocês estarem preparados para que a prova não seja adiada, tá certo? O que eu posso fazer é tentar adiar as entregas das atividades, colocando tudo para o dia 18. É o que eu posso fazer. Certinho, A, pessoal? a prova, professora, Ah, vai ser objetiva ou vai ser descritiva para objetiva. tentativa? Ela é Ah, tá. objetiva. É. Uhum, ok. Algo mais? Não? Bom, se não tem, eu só tenho a agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês durante toda a aula. Pedimos desculpas, né? Peço desculpas em meu nome, em nome da coordenação, pelo transtorno que vocês tiveram com relação à aula passada. Infelizmente, isso tem um impacto, sim, né, no desempenho de vocês, e eu lamento por isso e peço desculpas, tá? Eu espero realmente que nas próximas aulas isso não aconteça, tá certo? E aí nós iremos nos ver em próximas disciplinas, certo? Eu sou dessa área, né? Então, iremos nos ver aí durante todo o curso, tá bom? Um prazer estar com vocês e até mais. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos.